Graças a Deus. Hoje na voz do pastor Oswaldo, esse que nos fala, Paulo Silva. Está ligadinha conosco nessa noite também, concordando que Jesus é o nosso advogado fiel, que mora lá no céu, né? Mora lá no céu. Aí a diaconisa Ângela, a Helena, ligadinha, orando conosco aqui, orando pela nossa equipe, para que Deus realmente venha nos abençoar. E abençoar todos os ouvintes, né, que está conosco nessa noite. A irmã Delza também, está também sintonizada conosco, vai dar o nosso abraço, Pai do Senhor. A missionária Lucimar também do Bangu. A missionária, Deus está no controle, fica tranquila, essa pressão vai já para o lugar. Tá? Deus é aquele que vê, é aquele que sabe todas as coisas. Para tudo há um propósito. Não há nada que aconteça sem que Deus tome conhecimento. Também estamos orando também, está conosco, né? Ligadinho ali. Em Bangu também ali. Ligado conosco ali, pedindo a oração. Também a nossa vizinha. Graças a Deus. Vamos agora estar ouvindo a palavra da paz de Deus, nosso amado Paulo Coral, que se levita na casa do Senhor. Com certeza ele tem algo preparado ali que Deus já passou para o seu coração. Ouviremos Paulo Coral nessa noite. Amém. Eu saúdo a amada igreja, os amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria de estar passando para os irmãos uma palavra, alguns versos que o Senhor ministrou ao meu coração, que encontra-se em Atos 16. Atos 16, do versículo 23 ao versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se removeram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Queridos, tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de pôr a fé em prática. Nós não devemos somente, queridos, ser mais um em meio à multidão. O Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Na realidade, querido, algo que nós temos estado um pouquinho longe é da questão de que devemos tocar o coração do nosso Deus. Devemos ter um clamor em nossos lábios e nossos corações que chame a sua atenção. Devemos adquirir uma qualidade de fé, queridos. E eu vos pergunto, e me pergunto também, porque a palavra, em primeiro lugar, antes de cortar do lado de lá, ela corta aqui no meu lado. Como tem andado a qualidade da sua fé? Queridos, a qualidade de nossas fé nos leva a grandes conquistas. Prova disso são os exemplos de heróis da fé que nós encontramos na nossa Bíblia, na Bíblia do Senhor. São diversos os exemplos. Nós podemos citar alguns, como por exemplo, Josué. Josué orou e o sol parou. Encontra-se no livro de Josué, no capítulo 10, do versículo 12 ao 13º, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Aleluia. Queridos,
como foi dito, devemos ter uma qualidade de fé. Oração, queridos, clamor. Muitas das vezes os problemas vêm. Eu insisto nessa tecla, queridos, que muitas das vezes os problemas vêm, os vales, e nós perdemos, nós tiramos os olhos do alvo. Queridos, a oração, o louvor, são armas poderosíssimas que o Senhor depositou em nossas mãos, em nossos corações, em nossos lábios. E muitas das vezes, querido, nós nos encontramos tão abatidos, tão sofridos, tão desanimados, que não conseguimos desembainhar a nossa espada, não conseguimos tomar posse e fazer uso dessas armas poderosíssimas a qual o Senhor nos entregou. Queridos, assim como Josué, nós temos o exemplo também daquela mulher. Aquela mulher que padecia de uma enfermidade há 12 longos anos. Aquela mulher padecia, ela tinha um fluxo de sangue. Diz a palavra do Senhor, o livro de Marcos, capítulo 5, do 25º versículo ao versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e dependido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou em meu vestido? E disseram-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, aleluia, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste mal. Aleluia. Mas, queridos, a cura dessa mulher se deu não tão somente porque ela achava, ela cria. Não, queridos. Ela lançou posse de sua fé. Imaginem vocês, amados irmãos, uma mulher que padecia do fluxo de sangue há 12 anos. Queridos, eu imagino essa mulher mais clara, mais alva do que uma folha de papel ofício. Porque, querido, qualquer cortezinho que nós damos em nossos dedos, nós perdemos muito sangue. Imagina uma mulher que padecia desse mal durante 12 anos. Uma hemorragia contínua, amados. Queridos, quantos anos você está nessa peleja? Qual é o mal? O que você tem perdido durante todo esse tempo? Por que, querido, você tem perdido durante todo esse tempo? Ao olhar ao seu redor, parece que nada muda, parece que nada acontece. Como aquela mulher que havia gasto todas as suas economias, você parece que já gastou todas as suas reservas. E você não vê nada acontecer, você não vê nada mudar. Todo dia é como o dia anterior. Queridos, será que você tem determinado como aquela mulher determinou? Será que você crê?
Será que você tem fé que, se você tocar no coração do Senhor, com as suas orações, com o seu clamor, com a sua perseverança, esse deserto há de passar? Aonde anda a sua fé, querido? De que é feita a sua fé? Em que creres tu? Em quem? Aonde tem depositado as suas reservas? Em que você tem investido para a sua cura, para a sua libertação, para a sua edificação, para o crescimento ministerial em sua vida? Em que você tem investido as suas reservas? Ah, queridos, tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de você elevar o seu clamor à pessoa certa, aquele que pode te socorrer, aquele que sim é um socorro bem presente, Emanuel em sua vida. Mas muitas vezes parece que nós não vemos. Mesmo sendo tão presente esse socorro, muitas das vezes parecemos não enxergar. Ah, meus amados. Queridos, clamor significa gritar, implorar, exigir, queridos, e detalhar. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele nos conhece desde o ventre de nossas mães. Ele conhece a cada necessidade que paira em nossos corações, em nossas vidas. Mas, querido, minha querida, Ele quer ouvir de mim, Ele quer ouvir de você. O que tu queres que eu te faça? O que precisas tu? Amados, e por que vós não tem clamado ao único que pode nos socorrer? Ao único que pode fazer chover no deserto que paira sobre nós? Por que tantas vezes nos encontramos tão fracos, tão desanimados? Queridos, imaginem vocês, Bartimeu, o cego de Jericó, relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, diz assim: depois foram para Jericó, e saíram eles de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar, quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré passaria por ali. Queridos, muitas das vezes a cegueira espiritual não nos deixa clamar. Quantas vezes nós adentramos aos cultos, à igreja, ouvimos falar que Jesus cura, salva, liberta, que Jesus está naquele lugar. Muitas das vezes sentimos a sua presença naquele lugar e não conseguimos clamar. Queridos, e aquele homem, ao ouvir falar que Jesus de Nazaré passaria por aquele lugar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o reprimia, né? A multidão dizia: cala-te, o Senhor não poderá te ouvir, Ele não te ouvirá.
tem calado a sua boca? O que tem calado a sua boca? O que tem impedido você de clamar ao Jesus de Nazaré que está tão próximo a ti? O que tem calado a sua voz? Qual o impedimento? O que tem te impedido de clamar? O que tem te impedido de glorificar? Ah, queridos, mas aquele homem, aquele cego não desistiu, ele não desanimou, ele não esmoreceu, e ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor ouve, queridos, o Senhor ouve o clamor de um contrito coração, o Senhor ouve. E o Senhor virou para aquele homem, não que o Senhor não soubesse o que ele precisava, o que ele queria. O Senhor não estava vendo que aquele homem era cego, mas mesmo assim o Senhor virou para ele e falou: meu filho, o que queres que eu te faça? E o Senhor nessa noite adentra ao seu lar através das ondas da Rádio Continental, no programa Templo do Seu Lar, para te perguntar: meu querido, minha querida, o que queres que eu te faça? Aí onde você está, querido, dobre seu joelho, se desprenda de tudo ao seu redor, clame ao Jesus, filho de Davi. Clame, abra o seu coração, rasgue o seu coração, derrame-se na presença do Senhor. Não se envergonhe de chorar na presença do Senhor. Lave a sua alma, porque o Senhor hoje quer mover as águas. O Senhor quer mover as águas em sua vida. E aquele cego respondeu: Senhor, eu quero ver, Senhor. E o Senhor disse a ele, como diz nessa noite a você: então vejas. O Senhor hoje está abrindo a sua visão espiritual. O Senhor hoje está aqui para te curar, para te libertar, para libertar os seus filhos que estão na droga, o seu esposo que está no vício. O Senhor está aqui para ouvir o seu clamor. O Senhor hoje está aqui para ouvir o seu clamor, querido. Mas resgate, querido. Resgate aquele clamor, aquele louvor que você tinha naquela época do primeiro amor. Glorifique ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? Pergunta hoje ao Senhor. O Senhor pergunta hoje a você, queridos: o que quer que eu te faça? E até quando você vai se calar? O Senhor hoje abre uma oportunidade para que você venha clamar, para que você venha dizer a Ele, para que você venha apresentar as suas petições. Querido, o véu foi rasgado, querido. Eu e você temos intimidade para clamar pessoalmente aquele que pode nos atender, aquele que pode fazer-nos enxergar, aquele que pode sarar o fluxo das perdas que nós temos tido em nossas vidas. Oh, aleluia! Queridos, e são muitos os demais heróis pela fé. Nós temos Eliseu, orou ao Senhor para que desse e tirasse visão espiritual de acordo com a circunstância e a necessidade. Nós temos Abraão, queridos, que orou ao Senhor, e o Senhor sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas de maneira que tiveram filhos. Queridos, hoje eu creio e profetizo sobre vossas vidas.
que a partir de hoje, as suas noites, as suas manhãs, as suas madrugadas não serão como as demais passadas. A partir de hoje você será dotado de uma intimidade sobrenatural. A partir de hoje você terá condições, você conseguirá abrir os seus lábios, você conseguirá clamar ao Senhor. Você conseguirá apresentar as suas petições ao Senhor. Queridos, e você verá que a partir de hoje tudo será diferente. Tudo será diferente. E ainda nessa noite, você gritará aos quatro cantos: glória a Deus, pois eu consegui glorificar, exaltar o nome do meu Senhor, coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo. Hoje, o Senhor repreende todo esfriamento espiritual, toda falta de intimidade. O Senhor repreende hoje. O Senhor libera cura. O Senhor libera libertação. O Senhor edifica o seu lar. O Senhor trará o seu filho de volta, o seu esposo. Tudo de acordo com a sua fé. Porque na maioria das passagens que nós lemos na Bíblia e podemos encontrar, o Senhor se despede dizendo: vá em paz, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te liberou. Você conquistou pela tua fé. Então, na noite de hoje, queridos, você glorificará a Deus. Independente de ser meia-noite, não. Mas vocês orarão e vocês cantarão louvores, que cadeias cairão por terra, os muros de Jericó cairão, todas as prisões, todos os grilhões serão desfeitos e despedaçados. E você dirá: glória a Deus, a ti, Senhor, eu glorificarei. Eu glorificarei em nome de Jesus. E que vocês possam ficar com essa palavra. Aleluia.